A voz mais alta raramente vence. É a voz silenciosa, mas com propósito, que conquista. O silêncio é poder. Quando você fala menos, as pessoas escutam mais. Quando você observa mais, supera a multidão. Em um mundo viciado em barulho, sua contenção se torna sua arma. Mas, se você revela demais, entrega sua vantagem. A verdadeira força é silenciosa. O verdadeiro poder é sentido, não gritado. Você vai disciplinar sua voz e afiar suas ações, ou continuará desperdiçando sua força com palavras desnecessárias? O mundo já está observando. Em apenas alguns momentos, você descobrirá como o silêncio pode se tornar sua arma secreta para vencer mais, falando menos e fazendo mais. O poder do silêncio intencional. Você já percebeu como as pessoas mais poderosas em uma sala geralmente são aquelas que menos falam? Elas escutam atentamente, observam com cuidado e, quando finalmente abrem a boca, todos se inclinam para ouvir o que tem a dizer. Isso não é coincidência. Esse é o poder do silêncio com propósito em ação. Em um mundo que celebra o barulho, que recompensa a voz mais alta, que constantemente exige sua atenção e suas palavras, o silêncio se torna uma arte esquecida. Mas não se engane. O silêncio não é a ausência de poder. Ele é o próprio poder. A capacidade de permanecer em silêncio, quando todos estão desesperados para serem ouvidos, é sinal de autocontrole supremo e força interior. Pense nas grandes mentes que moldaram o nosso mundo. Elas chegaram ao topo anunciando constantemente suas intenções? Não. Elas trabalharam em silêncio focado até que seus resultados falassem por elas. O silêncio intencional permite que você conserve sua energia mental. Cada palavra que você diz tem um custo. Atenção, foco, energia, que poderiam ser direcionados aos seus objetivos. Quando você escolhe falar menos, automaticamente cria espaço para fazer mais. Isso não significa se tornar incomunicável. Significa ser intencional com suas palavras e com sua energia. O poder do silêncio vai além de conter o discurso. Envolve calar, com disciplina, a autocrítica negativa, silenciar as desculpas e silenciar as distrações que o afastam do seu propósito. Quando você abraça o silêncio com propósito, começa a ouvir os sussurros das oportunidades que são abafados pelo falatório constante. Você pode se perguntar: como posso aproveitar esse poder do silêncio na minha vida? A resposta é simples, mas profunda. Comece ouvindo 2 vezes mais do que fala. Em reuniões, resista ao impulso de expressar sua opinião imediatamente. Em vez disso, absorva o que os outros estão dizendo. Processe totalmente, só então, e somente se necessário, ofereça sua sabedoria. Perceba como as pessoas reagem de forma diferente às suas palavras, quando elas vêm de um silêncio refletido, e não de uma fala reativa. Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores da história, disse certa vez que a luta é vencida ou perdida longe dos olhares, na academia, na estrada. Muito antes de dançar sob os holofotes, suas vitórias mais significativas não foram conquistadas com seu famoso jogo de palavras, mas nas horas silenciosas e árduas de treino, quando ninguém estava assistindo. Abrace o poder do silêncio com propósito. Deixe que suas ações ganhem força enquanto suas palavras permanecem comedidas e poucas. Lembre, uma cachoeira faz barulho, mas o oceano profundo é silencioso, e é nas profundezas do oceano que está o verdadeiro poder. Sua jornada rumo ao sucesso não começa com declarações, mas com determinação silenciosa. Comece hoje. Fale menos. Ouça mais. Trabalhe com dedicação no silêncio. E veja como os resultados começam a fazer todo o barulho de que você precisa. Porque o silêncio importa. Você já parou para perceber o quão barulhenta sua vida se tornou? Não apenas o barulho audível, embora haja muito disso, mas o bombardeio constante de informações, opiniões e distrações que invadem sua mente a cada momento do dia. Reuniões intermináveis e conversas incessantes criaram um mundo onde o silêncio se tornou uma raridade. E esse ruído não é apenas irritante,
ele está custando o seu sucesso. Quando sua mente é constantemente bombardeada com informações, se torna impossível pensar profundamente, refletir com significado ou planejar estrategicamente. O barulho da vida moderna se tornou o maior ladrão do seu potencial, mas o problema vai além da produtividade. Esse ruído constante afeta sua capacidade de tomar boas decisões. Quando você está sempre reagindo à última emergência, respondendo à solicitação mais recente ou sendo puxado para outra conversa, perde o espaço necessário para o pensamento estratégico. O barulho sufoca o silêncio necessário para que a sabedoria emerja. John Kennedy costumava reservar tempo para pensar em sua agenda presidencial, blocos de tempo nos quais ele se retirava do caos da Casa Branca para refletir sobre os assuntos mais urgentes da nação. Esses momentos não eram luxos, eram necessidades para uma liderança clara e eficaz. Crie espaços físicos que convidem ao silêncio, mesmo que seja apenas um canto da sua casa, onde você possa se sentar, sem ser incomodado por 15 minutos. Ter um local dedicado à reflexão silenciosa pode transformar a maneira como você pensa. O grande industrialista Andrew Carnegie tinha um cômodo especial em sua casa, onde se retirava para pensar sem distrações, uma prática que contribuiu significativamente para seu sucesso extraordinário. O silêncio importa, porque é somente no silêncio que certos processos mentais cruciais podem ocorrer. É no silêncio que você conecta ideias dispersas para gerar inovação. É no silêncio que você reflete sobre suas verdadeiras prioridades, em vez de apenas reagir ao que parece urgente. É no silêncio que você consegue ouvir sua própria sabedoria, em vez de absorver constantemente as opiniões dos outros. O ruído da vida moderna tenta roubar o seu maior recurso, sua capacidade de pensar com clareza e agir com decisão. Não entregue esse poder de forma voluntária. Lute pelo silêncio. Proteja como o recurso precioso que ele é, porque em um mundo que parece valorizar o barulho acima de tudo, a capacidade de cultivar o silêncio se tornou uma vantagem competitiva imensa. Escolha o silêncio de forma estratégica e veja sua clareza mental, sua assertividade e, por fim, seus resultados começarem a se destacar diante da multidão barulhenta e distraída. Observar antes de agir. Você já percebeu como as pessoas mais bem-sucedidas raramente revelam suas intenções de imediato? Elas observam, esperam, analisam e só então agem, com precisão e impacto. Isso não é acaso. Esse é o uso estratégico do silêncio, e é uma das abordagens mais poderosas que você pode adotar em sua busca por realização. Quando você entra em uma nova situação, seja uma negociação de negócios, um encontro social ou um novo emprego, há uma pressão imensa para se provar rapidamente, para falar, se destacar, mostrar o que sabe. Mas esse impulso, embora natural, muitas vezes leva a ações precipitadas, baseadas em informações incompletas. O uso estratégico do silêncio lhe dá a vantagem de reunir informações cruciais antes de agir. Pense no mestre de xadrez que estuda o tabuleiro intensamente antes de mover uma peça, ou no negociador habilidoso que deixa o outro lado falar primeiro, revelando detalhes valiosos de sua posição. Esse silêncio estratégico não é passivo, é intensamente ativo, um processo concentrado de coleta de dados que permite ações mais eficazes. O grande estrategista militar Sun Tzu compreendia bem esse princípio quando dizia que toda guerra se baseia no engano. Ao manter silêncio sobre suas intenções, enquanto observa cuidadosamente a concorrência, você ganha uma vantagem tática imensa. Esse mesmo princípio se aplica aos negócios, ao desenvolvimento pessoal e, praticamente, a qualquer ambiente competitivo. Mahatma Gandhi, apesar de ser conhecido por sua poderosa influência, era frequentemente silencioso em reuniões críticas, falando apenas quando necessário e com palavras escolhidas com extremo cuidado. Esse uso estratégico do silêncio tornava suas declarações ainda mais impactantes quando ele finalmente decidia falar. Como aplicar essa estratégia na sua vida? Comece a abordar novas situações com a mentalidade de um antropólogo.
Observe as normas culturais, as dinâmicas de poder e as regras não ditas antes de se posicionar. Em reuniões, pratique ser a segunda ou terceira pessoa a falar, em vez da primeira. Isso permite que você construa sobre as ideias dos outros com base em mais informações. Ao entrar em negociações, resista ao impulso de preencher silêncios desconfortáveis. Muitas vezes, a pessoa que fala primeiro diante do silêncio cede terreno valioso. Treine para ficar confortável nesses momentos de quietude, usando para observar reações e coletar informações estratégicas. A estratégia do silêncio também se aplica à forma como você lida com seus sucessos e planos. Quando você está trabalhando em direção a um objetivo importante, há uma grande pressão social para anunciar suas intenções publicamente. No entanto, pesquisas mostram consistentemente que falar sobre seus planos cria uma sensação prematura de realização, o que reduz a probabilidade de você realmente fazer o trabalho necessário para alcançar. Os realizadores mais determinados geralmente trabalham em silêncio, deixando que seus resultados falem por si quando chega o momento certo. O silêncio estratégico lhe dá o espaço para observar padrões que outros não percebem, identificar oportunidades que permanecem invisíveis para quem está ocupado demais falando, e agir a partir de uma posição de conhecimento superior quando o momento for adequado. Ele transforma você de um participante reativo em um jogador estratégico, que molda as circunstâncias em vez de apenas reagir a elas. Adote o silêncio como sua estratégia. Observe mais. Busque menos. Recolha informações antes de agir. E quando agir, que seja com todo o poder da compreensão plena ao seu lado. A conexão entre o silêncio e o autodomínio. Você já se perguntou por que os verdadeiros mestres em qualquer área parecem possuir uma calma em comum? Existe uma conexão profunda entre o silêncio e o autodomínio, reconhecida por grandes realizadores ao longo da história. Quando você aprende a abraçar o silêncio, inicia a jornada para dominar a si mesmo, e o autodomínio é pré-requisito para dominar qualquer outra coisa na vida. O caminho para o autodomínio começa com a autoconsciência, e a verdadeira autoconsciência só pode emergir no silêncio. É nesses momentos silenciosos, quando você não está performando para os outros ou reagindo a estímulos externos, que consegue enxergar a si mesmo como realmente é, suas forças e fraquezas, seus desejos e medos genuínos, sua voz autêntica. Esses aspectos não se revelam no barulho das interações sociais, mas no silêncio da autorreflexão honesta. Reflita sobre como é difícil ouvir seus próprios pensamentos quando você está constantemente cercado pelas opiniões dos outros. O hábito do ruído externo abafa a voz sutil da sua sabedoria interior. Mas quando você cria espaço para o silêncio, começa a distinguir entre os pensamentos que são verdadeiramente seus e aqueles que você apenas absorveu do ambiente. Essa capacidade de discernimento é essencial para uma realização autêntica. O grande industrialista Andrew Carnegie praticava períodos diários de silêncio e reflexão, os quais ele creditava por muitos de seus insights mais importantes nos negócios. Ele compreendia que a clareza necessária para decisões grandes não podia surgir em meio a conversas e atividades constantes, mas a relação entre silêncio e autodomínio vai além da clareza mental. Ela se estende à autorregulação emocional, talvez a habilidade mais crucial para o sucesso duradouro em qualquer empreendimento. Quando você pratica estar em silêncio, você está, ao mesmo tempo, praticando estar consigo mesmo e com suas emoções, sem reagir a elas imediatamente. Pense em quão rapidamente a maioria das pessoas responde quando é criticada. Existe um impulso imediato de se defender, explicar ou contra-atacar. Mas, e se, em vez disso, você respondesse à crítica com um momento de silêncio? Essa pausa, esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, é onde reside o seu poder. É nesse silêncio que você pode escolher sua resposta, em vez de ser conduzido por reações automáticas. Como desenvolver essa conexão entre o silêncio e o autodomínio em sua própria vida?
Comece agendando períodos regulares de solitude, momentos em que você está completamente desconectado de estímulos externos, sem música, sem conversa, apenas você e seus pensamentos. Essa prática, desconfortável no início, gradualmente constrói sua capacidade de autoconsciência profunda. Depois, pratique a pausa, a inserção deliberada de silêncio antes de responder a situações desafiadoras. Diante de uma provocação, treine para respirar profundamente 3 vezes antes de falar. Esse simples hábito cria um espaço para que suas faculdades superiores entrem em ação, em vez de permitir que o cérebro reptiliano assuma o controle com comportamentos impulsivos. A expressão suprema dessa conexão é a capacidade de manter o silêncio interior, mesmo em meio ao caos externo. Isso não significa se tornar apático ou sem resposta, mas sim garantir que suas reações emergem de um lugar de consciência centrada e não de reatividade emocional. Quando você atinge esse nível de autodomínio, se torna praticamente imparável, porque as circunstâncias deixam de controlar suas ações. Quem dita seus passos é seu propósito alinhado. A conexão entre silêncio e autodomínio cria um ciclo virtuoso poderoso. À medida que você pratica o silêncio, desenvolve mais autodomínio, e à medida que seu autodomínio cresce, você se sente cada vez mais confortável com o silêncio. Esse ciclo continua, separando você progressivamente das pessoas que ainda são escravas dos estímulos externos e impulsos passageiros. Abrace o silêncio como o caminho para o autodomínio. Num mundo cheio de pessoas reativas, torne-se alguém responsivo. Numa cultura de impulsividade, cultive a ação deliberada. Deixe que o silêncio seja a forja onde você molda seu caráter inabalável. Como a mente silenciosa descobre oportunidades. Você já teve sua melhor ideia durante um banho, caminhando ou simplesmente sentado em silêncio com seus pensamentos? Isso não é coincidência. Há uma relação direta entre cultivar uma mente tranquila e descobrir oportunidades excepcionais que outras pessoas simplesmente não percebem. No mundo atual, por que algumas pessoas sempre encontram oportunidades onde outras não veem nada? A diferença não está no acesso à informação, mas na capacidade de processar essa informação de forma única, e isso ocorre principalmente em estados de quietude mental. Quando sua mente está constantemente agitada, seja por fontes externas ou pelo seu diálogo interno incessante, você opera no que os psicólogos chamam de modo de foco estreito. Esse estado mental é ótimo para executar tarefas, mas péssimo para conectar ideias distantes ou perceber padrões sutis. A mente silenciosa, por outro lado, ativa o que se chama de pensamento difuso, um estado mental mais relaxado, onde seu cérebro faz associações inesperadas e gera insights que o pensamento lógico não consegue produzir. Albert Einstein dizia que palavras e linguagem tinham um papel quase nulo em seu processo de pensamento. Ele confiava em imagens, sentimentos e formas musicais, permitindo que as ideias viessem de maneira visual e sensorial antes de serem traduzidas em linguagem convencional. Esse processo exigia longos períodos de silêncio contemplativo. O que para um observador externo pode parecer não fazer nada, é na verdade o solo fértil onde nascem grandes ideias. Então, como cultivar a mente silenciosa que descobre oportunidades escondidas? Primeiro, é preciso reconhecer que detectar oportunidades requer um estado mental diferente do que executar. Enquanto a execução exige foco e intensidade, a descoberta floresce na consciência relaxada. Programe momentos regulares no seu dia em que você não esteja tentando realizar nada específico. Um tempo para sua mente vagar e conectar ideias inesperadas. Pratique o que as tradições orientais chamam de atenção plena, mindfulness, a arte de estar totalmente presente, sem julgamento. Isso não é esvaziar a mente, mas sim acalmar o ruído constante de avaliação e categorização que ocupa seu pensamento. Quando você apenas observa, sem imediatamente analisar,
Passa a perceber sutilezas e conexões que sua mente analítica normalmente filtraria. Crie ambientes físicos que favoreçam a tranquilidade mental. A bagunça visual constante e o ruído de fundo consomem energia mental, deixando menos capacidade para o reconhecimento sutil de padrões. O tipo de visão que revela oportunidades reais. Use a incompletude estratégica para ativar sua mente silenciosa. Ao trabalhar em um problema complexo, se afaste dele antes de resolver. Saia para caminhar, tome um banho, ou simplesmente sente em silêncio. Seu inconsciente continuará trabalhando e frequentemente entregará soluções quando você menos espera. A mente silenciosa descobre oportunidades porque vai além do barulho do pensamento de consenso. Quando todos olham para a mesma direção, falam das mesmas tendências e perseguem as mesmas oportunidades aparentes, as verdadeiras inovações estão em outro lugar, nos espaços entre as categorias estabelecidas, nas perguntas que ainda não foram feitas, nos problemas que os outros já desistiram de resolver. Cultive sua mente tranquila como sua maior vantagem competitiva. Num mundo que cada vez mais automatiza o pensamento rotineiro, o valor da criatividade e das conexões inesperadas só tende a crescer. As oportunidades de amanhã não serão descobertas por quem processa mais rápido, mas por quem consegue ver os padrões que só emergem no silêncio. Construindo força interior através do silêncio disciplinado. Você já reparou que as pessoas verdadeiramente fortes raramente sentem necessidade de anunciar sua força? Elas não fazem pose, não se gabam, apenas se movem com uma confiança silenciosa que fala por si só. Essa força interior não nasce da autopromoção constante. Ela emerge por meio do silêncio disciplinado, uma prática que constrói fortaleza mental e emocional de um jeito que nada mais consegue. Quando a maioria das pessoas sente desconforto emocional, ansiedade, incerteza ou frustração, a reação imediata é fugir desse desconforto através da distração. Ligam a TV, mandam mensagem para um amigo ou buscam qualquer forma de preencher o silêncio. Mas ao fazerem isso, se privam exatamente das experiências que poderiam construir sua força interior. O silêncio disciplinado é a prática de permanecer com o desconforto sem correr para aliviar. É treinar para encarar a incerteza sem precisar de respostas imediatas. É fortalecer os músculos emocionais que o sustentarão diante dos desafios inevitáveis da vida, com dignidade e firmeza. Pense no que acontece quando você está sozinho com seus pensamentos e emoções, sem distrações para abafar a intensidade. No início, pode ser avassalador. A mente corre solta, emoções desconfortáveis emergem, mas se você permanece com essa experiência, se pratica o silêncio disciplinado, algo notável começa a acontecer. Você desenvolve o que os psicólogos chamam de não reatividade emocional, a capacidade de sentir intensamente sem ser dominado pelas emoções. Pratique manter o silêncio em situações nas quais você normalmente preencheria o vazio com palavras. Quando for criticado, resista ao impulso de se defender imediatamente. Quando for elogiado, contenha a vontade de falar mais sobre suas conquistas. Diante de um problema, evite verbalizar de imediato para os outros. Esses pequenos atos de contenção verbal constroem progressivamente sua capacidade de autorregulação emocional. A prática do silêncio disciplinado também fortalece sua tolerância à ambiguidade, sua habilidade de funcionar bem, mesmo quando não tem todas as respostas, ou quando o caminho à frente não está totalmente claro. Essa tolerância é essencial para a liderança e a inovação. Ambas exigem conforto com o desconhecido. Mas talvez o mais importante, o silêncio disciplinado constrói a força interior necessária para permanecer firme, mesmo sozinho. Num mundo que exerce uma pressão enorme para se conformar, seguir a multidão, ecoar as opiniões populares, a capacidade de manter seu centro no silêncio lhe dá a força para seguir suas próprias convicções, mesmo quando elas divergem do pensamento dominante. Vince Lombardi, o lendário treinador de futebol americano, era conhecido por sua habilidade de manter o silêncio disciplinado quando necessário,
avaliando cuidadosamente seus jogadores e as situações antes de agir com decisão. Essa força interior permitia a ele tomar decisões impopulares, mas corretas, o que levou a um sucesso sem precedentes. Construa sua força interior através do silêncio disciplinado. Treine para estar confortável na ausência de ruído. Desenvolva a coragem de encarar seu mundo interior sem desviar o olhar, pois somente quando você constrói essa força interior, suas ações externas terão o poder de transformar de verdade sua vida e o mundo ao seu redor. Ação acima das palavras. Você já conheceu alguém que vive dizendo o que vai fazer? Tem planos grandiosos, metas impressionantes e falam sem parar sobre o sucesso que está por vir. Mas os meses passam, os anos passam, e essas mesmas pessoas permanecem exatamente no mesmo lugar, cheias de palavras, mas vazias de resultados. Então, existem aquelas raras pessoas que falam pouco sobre seus objetivos, mas agem de forma consistente e constante em direção a eles. Esses são os realizadores silenciosos, e eles entendem uma verdade fundamental. O verdadeiro poder está na ação, não nas palavras. O mundo está cheio de pessoas que falam, mas a conquista pertence àqueles que fazem. Quando você foca sua energia em agir consistentemente, em vez de discutir suas intenções, você cria um ímpeto real, algo que nenhuma conversa pode gerar. Essa abordagem silenciosa para alcançar objetivos protege você de um tipo sutil de autossabotagem, aquela que vem do compartilhamento prematuro dos seus planos. Estudos em psicologia mostram que falar sobre seus objetivos ativa no cérebro uma sensação antecipada de realização. Quando você recebe reconhecimento social por falar sobre o que pretende fazer, seu cérebro registra isso como se já tivesse feito. Essa falsa sensação de progresso reduz sua motivação para realmente colocar o esforço necessário para alcançar o que quer. Então, como se tornar um realizador silencioso em sua própria vida? Comece adotando uma regra simples. Para cada objetivo que definir, dê pelo menos um passo concreto antes de contar para qualquer pessoa. Esse passo inicial, agir antes de falar, cria impulso real no mundo concreto e testa o seu comprometimento além das palavras. Em seguida, mude seu foco de entrada para saída. Em vez de medir seus dias pela quantidade de reuniões que participou ou conversas que teve, meça pelo que você produziu de concreto. Ao final de cada dia, pergunte a si mesmo: o que eu realmente criei ou conquistei hoje? Essa mentalidade voltada para o resultado real naturalmente reduz o discurso vazio e aumenta a ação produtiva. Aprenda a encontrar satisfação no fazer, e não em falar sobre o que pretende fazer. Quando você extrai seu senso de progresso e realização da ação verdadeira, em vez da reação dos outros às suas intenções anunciadas, você se liberta da necessidade de validação externa. O realizador silencioso entende que a energia segue a atenção. Quando você direciona sua atenção para falar sobre seus objetivos, você direciona a energia para a expressão verbal e não para a criação tangível. Ao manter silêncio sobre suas intenções, você redireciona naturalmente essa energia para as ações que geram resultados. Se torne um realizador silencioso na sua própria vida. Deixe que os outros falem, enquanto você age. Deixe que anunciem, enquanto você avança. Deixe que busquem atenção, enquanto você busca resultados. Pois quando tudo for dito e feito, e geralmente se diz muito mais do que se faz, são suas ações, e não suas palavras, que escreverão o seu legado, criando sua aliança silenciosa de mentes mestras. Você já se perguntou por que certas pessoas aceleram seu sucesso enquanto outras com talentos semelhantes permanecem estagnadas? Frequentemente, a diferença não está na capacidade individual, mas sim na qualidade de suas associações. As pessoas mais bem-sucedidas em qualquer área dominaram a arte de criar o que podemos chamar de uma aliança silenciosa de mentes mestras, um grupo cuidadosamente selecionado de indivíduos que elevam coletivamente o pensamento, a performance e os resultados uns dos outros. Esse conceito de aliança
é diferente de um networking comum ou associações casuais. Uma verdadeira aliança de mentes mestras envolve um encontro de mentes, dedicado a um propósito comum, onde a inteligência e energia coletiva do grupo criam algo muito maior do que qualquer indivíduo poderia produzir sozinho. E as alianças mais poderosas frequentemente operam com certa quietude, não exibem sua influência publicamente, mas amplificam silenciosamente a capacidade de realização de cada membro. O princípio por trás desse fenômeno é simples, mas profundo. Os pensamentos são coisas, são energia. E quando os pensamentos de duas ou mais mentes são coordenados em um espírito de harmonia e com um propósito definido, eles criam uma terceira força, muito mais poderosa. Essa terceira mente emerge da aliança e não pode ser atribuída a nenhum indivíduo isoladamente. Walt Disney e seu irmão Roy construíram um dos maiores impérios de entretenimento da história. A visão criativa de Walt, combinada com a acuidade financeira de Roy, produziu algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. Sua parceria, conduzida sem alarde público, é um exemplo claro do poder de mentes complementares, trabalhando em harmonia em direção a objetivos compartilhados. Como criar sua própria aliança silenciosa de mentes mestras? Comece identificando valores e capacidades específicas que complementam seus pontos fortes e compensem suas fraquezas. Diferente do networking superficial, que busca quantidade de conexões, o princípio da mente mestra valoriza a qualidade e o alinhamento de propósito. Busque pessoas que possuam não apenas habilidades ou conhecimentos que você ainda não tem, mas também qualidades de caráter que sustentam a realização. Integridade, persistência, coragem e pensamento disciplinado. Lembre, uma verdadeira aliança de mentes mestras exige harmonia de propósito, e essa harmonia se torna impossível com indivíduos cujos valores essenciais conflitam com os seus. Depois de identificar os membros em potencial para sua aliança, aborde com clareza sobre os benefícios mútuos que essa associação pode gerar. As alianças mais poderosas sempre se baseiam na reciprocidade. Cada membro contribui para a relação e também recebe valor dela. Seja explícito sobre o que você traz para a mesa e quais qualidades ou capacidades você busca nos outros. Estruture os encontros da sua aliança em torno de desafios e oportunidades específicos, e não em discussões genéricas. Chegue preparado com perguntas bem definidas, ou questões que, com o pensamento coletivo, possam produzir resultados superiores. Mantenha o foco em insights aplicáveis e não em abstrações teóricas. Pratique a arte de contribuir antes de extrair. Em cada interação com os membros da sua aliança, foque primeiro em como você pode agregar valor ao pensamento ou esforço deles. Esse espírito de contribuição generosa cria uma cultura de reciprocidade que multiplica a eficácia da aliança. Lembre, verdadeiras alianças de mentes mestras operam com um certo silêncio. Não é segredo, é substância em vez de exibição. Enquanto outros anunciam suas conexões ou mencionam nomes influentes, você estará silenciosamente alavancando a inteligência coletiva da sua aliança para resolver problemas e identificar oportunidades que permanecem invisíveis para a maioria. A natureza silenciosa dessas alianças não significa falta de energia ou paixão. Pelo contrário, significa que a energia é canalizada para realizações produtivas e não para sinalizações sociais ou autopromoção. A evidência do poder da aliança aparece nos resultados, não na retórica. Crie sua aliança silenciosa de forma intencional e cuidadosa. Cultive relacionamentos com aqueles que elevam seu pensamento e desafiam suas limitações. Contribua generosamente para o sucesso deles enquanto se apoia em sua sabedoria e suporte, pois nessa aliança harmoniosa de mentes, você encontrará uma fonte de poder que transformará sua capacidade de realização de maneiras que jamais conseguiria sozinho. Transformando o silêncio em ação decisiva, você já percebeu como algumas pessoas se movem com precisão e impacto, tomando decisões que os outros nem conseguem compreender até muito tempo depois.
Essas decisões não são palpites de sorte nem escolhas impulsivas. Elas representam o culminar de um processo que começa com o silêncio e termina em ação decisiva. Entender como transformar períodos de reflexão silenciosa em ações poderosas e assertivas é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver em sua jornada de realização. A maioria comete o erro de acreditar que ação e silêncio são opostos, mas não são. São partes sequenciais do mesmo processo. O silêncio, tempo de observação, reflexão e planejamento, é o alicerce essencial da ação eficaz. Sem esse fundamento, a ação se torna apenas reação, impulsiva, descoordenada e, no fim, ineficaz. As maiores realizações da história humana seguiram esse mesmo padrão. Períodos de aparente inatividade, onde a observação e o pensamento se acumulam, seguido por ação precisa e poderosa no momento ideal. Esse ritmo entre silêncio e ação produz resultados que parecem quase mágicos para quem não compreende o processo. O General George Patton abordava a estratégia militar com extrema seriedade antes de lançar seus famosos avanços rápidos pela Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele passava inúmeras horas estudando mapas de terreno, analisando padrões do inimigo e contemplando diversos cenários. Essa preparação silenciosa permitiu que suas tropas se movessem com uma velocidade e precisão que surpreendia tanto aliados quanto inimigos. Como você pode transformar seu próprio silêncio em ação decisiva? Comece reconhecendo que pensamento de qualidade exige tempo ininterrupto. Reserve períodos regulares na sua agenda dedicados exclusivamente à reflexão sobre seus objetivos e desafios mais importantes. Proteja esses momentos com o mesmo zelo com que protegeria uma reunião crucial ou um prazo importante. Durante esses períodos de silêncio, pratique o que chamamos de pensamento estruturado. Faça perguntas específicas a si mesmo. Qual é o verdadeiro problema ou oportunidade aqui? Que informações estão faltando? Quais suposições posso estar fazendo que talvez sejam falsas? Como seria o resultado ideal? Quais são os passos mínimos para me mover em direção a esse resultado? Escreva seus pensamentos. O ato de colocar no papel força maior clareza e expõe lacunas lógicas que muitas vezes passam despercebidas quando apenas refletimos mentalmente. Thomas Edison mantinha cadernos detalhados, documentando seu processo de pensamento, o que lhe permitia refinar suas ideias ao longo do tempo e evitar repetir abordagens improdutivas. Busque o que os japoneses chamam de satori, momentos de clareza, onde a complexidade se dissolve em princípios simples. Esses insights revolucionários raramente surgem no esforço direto de resolver o problema. Eles emergem quando a mente tem espaço para processar em silêncio, geralmente durante atividades aparentemente sem relação com o problema. Uma vez que você atinja a clareza por meio do silêncio, prepare-se para a ação decisiva definindo seu ponto de gatilho, a condição específica ou o momento em que você irá sair da reflexão e entrar na execução. Esse gatilho pré-definido evita a paralisia por análise e garante que você não perca a janela ideal para agir. Quando o momento da ação chegar, haja com total comprometimento. Implementações pela metade minam até os planos mais brilhantes. A qualidade decisiva da sua ação deve corresponder à qualidade deliberada do seu silêncio. Estabeleça um ciclo de retorno ao silêncio após ações importantes. Reflita sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que você aprendeu. Esse vai e vem entre silêncio e ação, entre pensar e fazer, cria uma espiral ascendente de resultados cada vez mais eficazes. Roger Bannister, o primeiro homem a quebrar a suposta barreira impossível da milha em 4 minutos, alternava entre treinamento intenso e análise cuidadosa do seu desempenho. Essa abordagem rítmica permitiu que ele eliminasse sistematicamente as ineficiências de sua técnica até conquistar o que muitos consideravam fisicamente impossível. Transforme seu silêncio em ação decisiva. Torne seus momentos de reflexão tão disciplinados quanto seus momentos de atividade intensa. Reconheça que a qualidade da sua ação
nunca excederá a qualidade do pensamento que a precede, pois quando o silêncio e a ação são corretamente integrados, eles criam uma força formidável que transforma a aspiração em conquista com notável eficiência. Vivemos em uma cultura que celebra o barulho, que recompensa a voz mais alta, a declaração mais chocante, o gesto mais dramático. Mas a verdadeira grandeza raramente surge desse clamor. Em vez disso, ela se desenvolve por meio de uma revolução silenciosa interior, uma implementação sistemática de princípios que, gradualmente, mas de forma inevitável, produz resultados extraordinários. Essa revolução silenciosa começa com uma mudança fundamental: deixar de buscar validação externa e passar a perseguir excelência interna. Quando você para de se preocupar com como suas ações serão percebidas e começa a focar exclusivamente na qualidade dessas ações, você inicia uma transformação que, com o tempo, reestruturará todos os aspectos da sua vida. Abraham Lincoln, antes de se tornar presidente, passou anos em relativa obscuridade, se educando com leitura e escrita intensa. Ele não anunciava suas ambições ao mundo, simplesmente se preparava por meio de um progresso consistente e silencioso. Quando a oportunidade chegou, sua capacidade já havia sido construída por essa revolução interna. Como iniciar sua própria revolução silenciosa? Comece fazendo uma auditoria da sua energia atual. Para onde ela está sendo direcionada? Quanto do seu esforço vai para criar uma boa impressão, ao invés de criar substância real? Com que frequência você fala sobre o que vai realizar, ao invés de realmente dar passos concretos? Essa avaliação honesta estabelece o ponto de partida da sua revolução. Em seguida, implemente a regra da proporção silêncio-ação. Para cada 1 hora em que você fala sobre seus objetivos ou conquistas, invista pelo menos 10 horas de trabalho silencioso e focado na direção desses objetivos. Essa disciplina simples muda o foco da sua energia, de expressão para a criação, de visibilidade para a produtividade. Desenvolva o que podemos chamar de confiança silenciosa, a autoconfiança inabalável que vem não da aprovação alheia, mas da sua fidelidade consistente a padrões elevados. Essa confiança interna elimina a necessidade de validação externa que gera tantos comportamentos improdutivos. Pratique a disciplina da responsabilidade privada. Se cobrar padrões mais altos do que qualquer outra pessoa exigiria de você, isso significa fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, buscar a excelência mesmo quando a mediocridade seria aceita e continuar evoluindo mesmo após ter superado todos ao seu redor. Adote a prática da conquista silenciosa, alcançar marcos significativos sem chamar atenção para eles. Em vez de parar para celebrar cada vitória, use cada conquista como um degrau para o próximo desafio. Esse movimento contínuo cria um crescimento composto, que eventualmente produz resultados extraordinários. Lembre, sua revolução silenciosa não se trata de se isolar dos outros, mas de se engajar com o mundo a partir de um centro de força silenciosa, em vez de insegurança barulhenta. É sobre oferecer substância em um mundo frequentemente satisfeito com aparências. É sobre criar um impacto duradouro, não uma impressão temporária. Os maiores realizadores da história compreenderam esse princípio. Suas revoluções começaram silenciosamente dentro deles, antes de transformar seus campos de atuação, e às vezes, o próprio mundo. Eles não buscavam fazer barulho. Eles buscavam fazer a diferença, e ao fazer isso, descobriram o caminho para a verdadeira grandeza. Inicie sua revolução silenciosa hoje. Fale menos. Faça mais. Construa sua capacidade em silêncio. Deixe que seus resultados façam o barulho, pois nessa mudança aparentemente simples está o poder de transformar não apenas seus resultados, mas a sua própria identidade. Este é o seu caminho para a grandeza, não por meio de declarações dramáticas ou exibições públicas, mas através da aplicação silenciosa e consistente de princípios transformadores que separam o extraordinário do mediano. Sua revolução silenciosa começa agora. A única pergunta é:
Você terá coragem de abraçar influência sem barulho. Já reparou como alguns líderes comandam uma sala sem sequer levantar a voz? Eles não exigem atenção, atraem naturalmente pela presença e o peso das palavras cuidadosamente escolhidas. Essa é a essência da liderança silenciosa, uma forma poderosa de influenciar que não depende do volume, nem da frequência da fala, mas sim da qualidade e do momento certo. Num mundo onde a liderança muitas vezes é confundida com visibilidade e domínio verbal, o líder silencioso se destaca. Esses indivíduos entendem que a verdadeira influência não vem de falar mais que os outros, mas de falar com propósito, ouvir com atenção e agir com convicção inabalável. Eles criam impacto sem alarde. Seu poder não está na quantidade de vezes que falam, mas em como são ouvidos profundamente quando decidem falar. A liderança silenciosa cria espaço para que outros contribuam, inovem e desenvolvam suas próprias capacidades. Quando um líder não preenche todo o espaço com sua voz, os membros da equipe naturalmente se apresentam, compartilham ideias e assumem iniciativas que fortalecem todo o grupo. Esse estilo multiplica a liderança em vez de centralizar. Como desenvolver a liderança silenciosa? Comece dominando a arte da comunicação com propósito. Antes de falar em qualquer ambiente, pergunte a si mesmo: isso é necessário? Isso é útil? Esse é o momento certo? Esse filtro simples eleva imediatamente a qualidade da sua comunicação, distinguindo você de quem fala por impulso e sem direção clara. Pratique o que podemos chamar de escuta de liderança. O uso deliberado do silêncio para abrir espaço onde os outros possam expressar pensamentos e preocupações. Quando você faz isso de forma consistente, você ganha informações e percepções que permanecem invisíveis para líderes que monopolizam as conversas e, ao mesmo tempo, constrói confiança e engajamento reais. Desenvolva a coragem de ser breve. Num mundo saturado de informação, a brevidade não é apenas uma gentileza, é uma habilidade de liderança. A capacidade de destilar situações complexas em orientações claras e concisas coloca o líder silencioso muito à frente daqueles que se escondem atrás de palavras demais e ambiguidade. Quanto menos você fala, mais peso cada palavra carrega. Eleanor Roosevelt, apesar de sua timidez inicial, se tornou uma das figuras mais influentes de seu tempo, não por meio de retórica chamativa, mas por meio de persistência silenciosa e ação baseada em princípios. Sua liderança durante a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos mostrou como a autoridade moral, e não o domínio verbal, gera impacto duradouro. Aprenda a usar o silêncio de forma estratégica em conversas e negociações. Uma pausa no momento certo pode criar espaço para reflexão, destacar a importância do que foi dito, permitir que tensões se dissipem. O silêncio disciplinado muitas vezes realiza o que mais palavras nunca conseguiriam. Adote o princípio de que a presença do líder não exige visibilidade constante. Os líderes mais poderosos são sentidos mesmo na ausência física, através dos sistemas que construíram, das culturas que moldaram e das pessoas que desenvolveram. Esse tipo de influência sustentada, e não o impacto momentâneo, é a verdadeira medida de eficácia de uma liderança. Desenvolva sua capacidade de liderança silenciosa. Fale com propósito, ouça com intenção e haja com convicção. Crie espaço para que outros cresçam. Lidere pelo exemplo, não por discursos vazios, pois ao fazer isso, você descobrirá que a verdadeira influência não depende do volume da sua voz, mas da integridade do seu caráter e da sabedoria das palavras escolhidas com cuidado. A sabedoria da resposta pensada. Você já se arrependeu de uma resposta impulsiva, de ter dito algo no calor do momento que depois desejou poder retirar? Claro que sim. Todos nós já passamos por isso. Mas você já se arrependeu de ter esperado um pouco para pensar antes de responder? Provavelmente não. Essa simples observação revela uma verdade profunda. O espaço entre o estímulo e a resposta é onde reside o seu poder,
E aprender a expandir esse espaço pode ser a habilidade mais valiosa para o sucesso pessoal e profissional. Quando você reage imediatamente a uma situação, está operando a partir do seu sistema límbico, o centro emocional do cérebro, responsável pelas reações de luta ou fuga. Essas reações instantâneas são movidas por condicionamentos do passado e, muitas vezes, refletem medo, insegurança ou preconceitos inconscientes, em vez do seu melhor pensamento. Mas quando você cria uma pausa entre o estímulo e a resposta, você permite que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões conscientes, entre em ação, trazendo sabedoria, perspectiva e escolhas deliberadas. Como desenvolver essa capacidade de resposta consciente? Comece com o fundamento físico, a respiração. Diante de uma situação desafiadora ou provocadora, respire fundo 3 vezes, antes de dizer ou fazer qualquer coisa. Essa pausa simples interrompe o ciclo automático de reação e abre espaço para uma resposta mais intencional. É tão simples que muitos negligenciam, mas é incrivelmente eficaz em mudar seu estado mental. Adote a regra das 24 horas para decisões ou comunicações importantes, especialmente aquelas com forte carga emocional. A menos que a ação imediata seja absolutamente necessária, dê a si mesmo pelo menos 24 horas para refletir antes de responder a situações provocadoras. Esse período de respiro permite que as emoções se acalmem e que perspectivas mais equilibradas surjam. Florence Nightingale revolucionou os cuidados de saúde com sua abordagem metódica e baseada em dados durante a Guerra da Crimeia. Em vez de reagir emocionalmente às condições horríveis que encontrou, ela documentou meticulosamente, analisou as causas raiz e implementou soluções sistemáticas. Sua resposta consciente salvou inúmeras vidas e transformou práticas médicas em todo o mundo. Pratique o exercício de mudança de perspectiva para elevar a qualidade de suas respostas. Diante de um desafio, se pergunte: como a outra pessoa pode estar vendo isso? Isso ainda será importante daqui a 5 anos? O que meu mentor mais sábio me aconselharia? Essas perguntas ampliam seu pensamento além da reação inicial e abrem caminho para uma compreensão mais profunda e estratégica. Crie protocolos de resposta para situações previsivelmente desafiadoras. Assim como serviços de emergência têm procedimentos para momentos de crise, você pode definir guias pessoais de ação para lidar com gatilhos emocionais comuns. Esses protocolos previamente definidos oferecem um caminho de ação consciente, mesmo quando as emoções estiverem à flor da pele. Lembre, a resposta consciente não é suprimir emoções autênticas, mas sim expressar de forma que sirvam e não sabotem seus objetivos mais profundos. O objetivo não é o distanciamento emocional, mas a inteligência emocional, usar os sentimentos como informação e não como diretriz automática para a ação. Cultive a sabedoria da resposta pensada em sua vida. Expanda o espaço entre o que acontece e como você escolhe reagir. Troque a reação impulsiva por ação deliberada, pois nesse espaço, nessa pausa preciosa entre o estímulo e a resposta, reside a liberdade de escolher seu caminho e o poder de moldar seus resultados. A arte da paciência estratégica. Você já ouviu falar dela? Provavelmente não. E, no entanto, num mundo obcecado por resultados imediatos, a paciência estratégica, a capacidade disciplinada de esperar pelo momento certo, se tornou uma habilidade rara e poderosa. Isso não é esperar passivamente, e tampouco procrastinar. Se trata de alinhamento ativo e intencional entre a ação e o momento ideal, um fator decisivo entre o sucesso extraordinário e o fracasso frustrante. A maioria das pessoas subestima drasticamente o poder do tempo certo. Elas correm em direção aos seus objetivos com urgência, sem perceber que apressar o tempo muitas vezes gera resultados incompletos ou resistência desnecessária. Os mestres da realização, por outro lado, sabem que certos resultados não podem ser acelerados
Eles seguem um ritmo natural e tentar forçar muitas vezes retarda sua concretização final. A paciência estratégica exige reconhecer quais aspectos dos seus objetivos exigem ação imediata e quais pedem espera vigilante. Significa distinguir entre o que você pode controlar diretamente e aquilo que precisa se desenvolver por processos que você pode influenciar, mas não comandar. Essa capacidade de discernimento separa os verdadeiramente eficazes daqueles que se esgotam por causa de uma intensidade mal direcionada. Como desenvolver essa arte da paciência estratégica em seus próprios caminhos? Comece distinguindo entre atividade e progresso. Com frequência, a aparência de movimento, ocupação constante, atualizações frequentes, ação incessante, cria a ilusão de avanço sem realmente aproximar de resultados significativos. Treine para avaliar resultados em vez de esforço, substância, em vez de aparências. Estude o ritmo natural da sua área de atuação. Todo setor tem seus próprios ciclos, períodos propícios para avanço e outros em que a consolidação é mais adequada. Ao alinhar seus esforços com esses ciclos naturais, em vez de lutar contra eles, você multiplica sua eficácia, enquanto reduz o esforço desnecessário. Pratique o que se pode chamar de invisibilidade estratégica, a disposição de trabalhar sem reconhecimento ou aplauso durante as fases preparatórias. Muitas realizações promissoras são sabotadas por exposição prematura, quando seus criadores buscam validação antes que o trabalho esteja maduro o suficiente para resistir à crítica. A disciplina de permanecer paciente nessas fases iniciais frequentemente determina o sucesso final. O pioneiro bancário Giannini, fundador do Bank of America, demonstrou paciência estratégica notável após o terremoto de São Francisco, em 1906. Enquanto outros bancos mantinham as portas fechadas, ele montou uma operação na rua e passou a conceder empréstimos com base apenas na confiança, apertos de mão. Esse investimento paciente em relações de longo prazo, em vez da proteção de lucros imediatos, criou uma fundação de confiança que ajudou a construir uma das maiores instituições financeiras do mundo. Desenvolva conforto com o progresso incremental. As conquistas mais duradouras geralmente não surgem de avanços dramáticos, mas da acumulação paciente de pequenos passos consistentes. Cada passo pode parecer insignificante isoladamente, mas juntos criam uma força que se torna imparável. Lembre, a paciência estratégica não é passividade, ela é preparatória. Durante períodos de aparente espera, construa suas capacidades, reúna recursos e estabeleça condições que maximizem sua eficácia quando chegar o momento da ação decisiva. Essa paciência produtiva cria prontidão que a urgência impulsiva jamais conseguirá igualar. Cultive a arte da paciência estratégica na sua vida e no seu trabalho. Reconheça quais metas exigem ação imediata e quais demandam tempo e maturação. Distinga entre a urgência genuína e a falsa urgência da impaciência, pois, ao dominar esse equilíbrio delicado, saber quando agir e quando esperar, você acessa uma dimensão de realização invisível àqueles dominados pela pressa, o poder do trabalho profundo em um mundo superficial. Você já terminou um dia cheio de tarefas, exausto e ao mesmo tempo estranhamente insatisfeito, como se estivesse ocupado o dia todo, mas não tivesse feito nada realmente importante. Essa experiência comum revela um dos maiores desafios do nosso tempo. A crescente dificuldade de realizar trabalho profundo em um mundo projetado para distrações constantes. A capacidade de manter concentração intensa e sustentada em uma tarefa exigente, o que podemos chamar de trabalho profundo, se tornou cada vez mais rara, exatamente quando se tornou mais valiosa. À medida que tarefas rotineiras são automatizadas, a verdadeira vantagem competitiva, tanto para indivíduos quanto para organizações, vem da capacidade de dominar habilidades complexas, resolver problemas difíceis e criar soluções inovadoras. O inventor Alexander Graham Bell, mesmo vivendo em uma era muito mais lenta, reconhecia a importância da concentração ininterrupta. Ele mantinha um espaço de trabalho separado,
livre de interrupções, onde podia se dedicar completamente às suas criações. Esse ambiente de atenção protegida permitiu não apenas o desenvolvimento do telefone, mas de diversas outras inovações que transformaram a comunicação moderna. Como resgatar o poder do trabalho profundo na sua vida? Comece reconhecendo que força de vontade sozinha não basta. As forças que minam sua atenção hoje são fortes demais para serem vencidas apenas com disciplina. Você precisa redesenhar seu ambiente para apoiar, em vez de sabotar, o esforço focado. O empresário Juan Trippe, fundador da Pan American Airways, seguia uma rotina simples e poderosa. Suas manhãs eram reservadas para pensamento estratégico profundo, protegidas das urgências operacionais que ficavam para a parte da tarde. Esse ritmo, foco estratégico seguido de acessibilidade gerenciada, permitiu que ele mantivesse simultaneamente uma visão de longo prazo e excelência operacional. Desenvolva rituais que sinalizem ao seu cérebro que chegou o momento de mergulho profundo. Pequenas ações, como colocar o celular longe, acender uma vela, colocar fones com ruído branco, ou mesmo iniciar sempre com uma frase escrita de intenção, podem servir como gatilhos mentais de entrada no estado de atenção plena. Rituais de transição e o poder do trabalho profundo. Seja preparar um determinado tipo de chá, organizar seu espaço de trabalho de uma forma específica, ou iniciar com uma breve meditação, esses rituais sinalizam à mente que é hora de mergulhar fundo. Com o tempo, o próprio ritual se torna um gatilho automático para o estado de concentração profunda. Lembre, trabalho profundo é uma habilidade, não apenas uma preferência ou traço de personalidade. Como qualquer habilidade, ela se deteriora sem prática e se fortalece com treinamento consistente. Comece com períodos curtos de foco intenso, talvez 30 minutos por dia, e gradualmente expanda sua capacidade de atenção sustentada com prática regular. Cultive o poder do trabalho profundo na sua vida. Crie as condições que favorecem a concentração. Elimine as distrações que fragmentam sua mente. Desenvolva os rituais que disparam seu estado de engajamento total, pois, num mundo dominado por atividades superficiais e atenção dispersa, a capacidade de mergulhar fundo, de concentrar-se intensamente em problemas desafiadores e oportunidades valiosas, se tornou não apenas uma vantagem, mas uma necessidade para conquistas verdadeiramente significativas. Legado acima da fama. Você já percebeu a diferença entre quem busca fama e quem constrói legado? Os que buscam fama querem reconhecimento imediato, validação constante, aplausos públicos. Já os que constroem legado se concentram em criar impacto duradouro, desenvolver outras pessoas e construir algo que perdure muito depois de sua ausência. Essa distinção entre a busca ruidosa por visibilidade temporária e a construção silenciosa de significado duradouro representa uma escolha profunda sobre como você vive e trabalha. A fama é sedutora porque promete recompensas rápidas, atenção, elogios, sensação de importância. Mas essas recompensas são efêmeras e, no fundo, insatisfatórias. O famoso de ontem é rapidamente esquecido. O ídolo de hoje vira curiosidade de amanhã. Mais importante ainda, a fama não satisfaz a necessidade humana mais profunda, de significado. A certeza de que sua vida contribuiu com algo de valor que continuará após sua partida. O legado, por outro lado, não se preocupa em ser reconhecido, mas sim em criar conhecimento, desenvolver ideias, sistemas, organizações ou pessoas que continuarão gerando valor mesmo na sua ausência. Essa orientação para o impacto duradouro transforma não apenas os resultados, mas toda a sua abordagem em relação à realização pessoal e profissional. O pintor inglês George Washington Copley, por exemplo, não se apressava para terminar quadros em troca de reconhecimento rápido. Ele se dedicava meticulosamente a capturar não apenas a aparência física, mas o caráter essencial de seus retratados. Esse compromisso com a excelência, e não com a pressa, produziu obras que ainda comunicam algo poderoso séculos depois. Um legado que superou em muito a fama que teve em vida.
Como migrar da busca por fama para a construção de um legado? Amplie seu horizonte de tempo. Ao tomar decisões, pergunte: como isso me beneficia agora? E também, como isso será relevante daqui a 20 anos? Esse simples ajuste de perspectiva naturalmente alinha suas escolhas com valores e resultados duradouros. Foque no impacto que continua além da sua presença direta. Ativos físicos deterioram, mas conhecimento se acumula, recursos materiais se esgotam, mas sabedoria se valoriza. Conquistas pessoais têm limite, mas desenvolver outros gera crescimento exponencial. Pratique o que se pode chamar de pensamento de catedral, a disposição de contribuir para projetos que talvez não se completem em sua vida, como os construtores medievais que lançavam as fundações das grandes catedrais europeias, cientes de que jamais veriam a obra terminada, mas guiados por uma visão maior que eles mesmos. Cultive a consciência de sucessão, ou seja, desenvolva intencionalmente aqueles que carregarão sua missão adiante. Pessoas focadas em legado não guardam conhecimento de forma egoísta. Elas mentoram, compartilham, multiplicam. O verdadeiro legado não se constrói com gestos grandiosos ou momentos dramáticos, mas com a aplicação consistente de valores e princípios nas escolhas diárias, na forma como você trata os outros, no que você constrói quando ninguém está olhando, no impacto que sua vida gera, mesmo depois de seu último dia. A vida, como mensagem, a coragem de escolher o que importa, o efeito acumulado das suas escolhas, a maneira como você trata as pessoas, a qualidade que imprime ao seu trabalho, as prioridades que demonstra por meio de ações, e não de palavras, cria a medida definitiva do seu impacto. Escolha o legado em vez da fama. Concentre em criar valor que perdure, e não apenas em ser notado. Invista em desenvolver pessoas, e não apenas em impressionar. Construa sistemas e organizações que encarnem seus valores e sua visão, pois, no fim das contas, a qualidade da sua relevância superará em muito a quantidade da sua visibilidade, e o impacto que você gera importará mais do que a atenção que você atrai. A disciplina da eliminação focada. Já reparou como os indivíduos mais realizados parecem fazer menos e não mais? Isso não é coincidência, é estratégia. Vivemos em uma era que celebra o acúmulo. Mais tarefas, mais metas, mais conexões, mais distrações. Mas os verdadeiros mestres do desempenho praticam o caminho inverso, a disciplina da eliminação focada. A maioria das pessoas busca o sucesso por meio da adição. Mais conhecimento, mais oportunidades, mais movimentação. Mas essa abordagem inevitavelmente leva à diluição de energia, à fragmentação do foco e, por fim, à mediocridade dos resultados. A excelência não nasce da expansão, ela nasce da contração intencional, da remoção de tudo que não contribui diretamente para seus objetivos mais importantes. Essa disciplina não é apenas dizer não às distrações, mas sim ter coragem de dizer não até às boas oportunidades para poder dizer sim às grandes. É entender que, em um mundo de possibilidades infinitas, o que você escolhe não fazer é tão decisivo quanto o que escolhe fazer. Benjamin Franklin, por exemplo, tinha interesses vastos: ciência, política, invenções, literatura. Mas não os perseguiu todos de uma vez. Ele focava em cultivar uma virtude de cada vez, sabendo que tentar desenvolver todas simultaneamente era caminho certo para não dominar nenhuma. Esse foco estratégico permitiu que ele deixasse contribuições notáveis em múltiplas áreas ao longo da vida. Como aplicar essa disciplina na sua vida? Faça uma auditoria de eliminação. Examine com brutal honestidade tudo o que consome seu tempo, energia e atenção. Para cada atividade, compromisso ou relação, pergunte: isso realmente apoia minhas prioridades mais elevadas? Se a resposta for não, elimine, delegue ou reduza drasticamente. Pratique o abandono estratégico. Nem tudo o que te trouxe até aqui merece te acompanhar daqui para frente. Isso não é desistir ao primeiro obstáculo, é reconhecer quando insistir,
gera retornos decrescentes e saber redirecionar energia para onde ela rende mais. Implemente o pensamento de base zero. Pergunte: se eu não estivesse envolvido nisso agora, escolheria começar do zero? Essa pergunta rompe a armadilha do custo afundado e ilumina o que não merece mais o seu investimento emocional, mental ou físico. Crie filtros de decisão. Estabeleça critérios claros que eliminem automaticamente opções que não estejam alinhadas com seus valores e prioridades mais importantes. Isso reduz fadiga decisória e protege seu foco. Elimine também o ruído interno, preocupações desnecessárias, comparações tóxicas, ressentimentos, padrões mentais improdutivos. Tudo isso drena a energia vital. Muitas vezes, as distrações internas são mais corrosivas que as externas. Pratique a disciplina da eliminação focada. Remova, ao invés de acumular. Subtraia, ao invés de multiplicar. Concentre, ao invés de diversificar. Num mundo que aplaude o mais, os resultados extraordinários pertencem a quem tem a coragem de fazer menos, mas com total comprometimento com aquilo que verdadeiramente importa. A pressão para se conformar, para adotar as opiniões, comportamentos e valores daqueles ao nosso redor, representa uma das forças psicológicas mais poderosas na experiência humana. No entanto, as contribuições mais significativas ao longo da história vieram daqueles que tiveram a coragem de se destacar quando suas convicções exigiram isso. Essa coragem de convicção não é sobre ser contrariado por si só, ou rejeitar o consenso independentemente das evidências. Trata de desenvolver a capacidade de ouvir sua própria sabedoria acima do ruído da opinião popular, de seguir seu entendimento mais profundo, mesmo quando isso o afasta do conforto e da segurança do grupo. Galileu Galilei manteve suas convicções científicas apesar da forte oposição tanto da Igreja quanto das autoridades acadêmicas. Sua insistência de que a Terra gira em torno do Sol, baseada em suas próprias observações cuidadosas em vez da doutrina estabelecida, eventualmente transformou nosso entendimento do sistema solar, embora tenha custado caro pessoalmente durante sua vida. Então, como desenvolver essa integridade de alinhamento em sua própria vida? Comece com clareza sobre seus valores reais, não os valores que você acha que deveria ter ou quer que os outros acreditem que você tem, mas os princípios que genuinamente guiam suas escolhas quando ninguém está olhando. Essa autoavaliação honesta estabelece a base sobre a qual um alinhamento significativo pode ser construído. Pratique o que poderia ser chamado de verificação de congruência, examinando regularmente a distância entre seus princípios declarados e seus comportamentos reais. Isso não se trata de um julgamento severo sobre si mesmo, mas sim de identificar áreas onde a hipocrisia inconsciente pode estar minando sua integridade e eficácia. Quando você descobrir um desalinhamento, escolha ajustar suas ações para corresponder aos seus valores declarados, ou revisar honestamente seus valores para refletir suas prioridades reais. Desenvolva o hábito de prometer menos e entregar mais, ao invés do contrário. A integridade do alinhamento não é sobre declarações grandiosas ou compromissos ambiciosos. Trata de estabelecer expectativas que você possa consistentemente superar. Essa abordagem constrói confiança progressivamente por meio da confiabilidade demonstrada e não da credibilidade assumida. Pratique o que pode ser chamado de integridade privada, mantendo o alinhamento entre seus valores e ações, mesmo em situações em que ninguém saberia se você tivesse comprometido seus princípios. Essa consistência entre comportamento público e privado desenvolve um tipo de caráter que não depende da responsabilização externa para manter sua integridade. Lembre de que a integridade do alinhamento não se trata principalmente de gerenciar reputação, mas sim de coerência interna. Quando suas palavras, ações e valores estão alinhados, você experimenta uma sensação de plenitude e autenticidade que elimina o desgaste psicológico de manter versões inconsistentes de si mesmo em contextos diferentes. Essa integração libera energia que de outra forma seria consumida pela dissonância cognitiva,
causada pelo desalinhamento. Cultive a integridade do alinhamento em sua vida e trabalho. Garanta que suas palavras correspondam às suas ações e que ambas reflitam seus valores mais profundos. Feche as lacunas entre o que você diz, o que você faz e no que você acredita, pois nessa congruência reside um poder que transcende a técnica, a influência silenciosa e persuasiva de uma vida que fala a verdade, não apenas com palavras, mas com sua própria existência. A sabedoria dos intervalos reflexivos. Você já percebeu que suas melhores ideias raramente surgem nos seus momentos mais ocupados, que as soluções para seus problemas mais desafiadores muitas vezes aparecem, não enquanto você está trabalhando ativamente neles, mas durante momentos de quietude depois? Isso não é coincidência. É seu cérebro funcionando como projetado, utilizando o que pode ser chamado de intervalos reflexivos para transformar experiência em sabedoria. Em nossa cultura hiperativa, a atividade contínua se tornou quase uma virtude moral. Celebramos o ritmo incessante, a labuta diária, a busca implacável por mais. Contudo, esse movimento constante cria um problema sério. Sem intervalos regulares para reflexão, a experiência não se traduz em compreensão. Você acumula anos de atividade sem ganhar a sabedoria correspondente se nunca parar para integrar o que aprendeu. Esses intervalos reflexivos, períodos deliberados para se afastar da atividade e considerar seu significado e implicações, funcionam como a ponte essencial entre a mera experiência e a compreensão genuína. Eles transformam o que seria apenas uma coleção de eventos desconectados em uma narrativa coerente de crescimento e desenvolvimento. Em um sentido muito real, você não aprende com a experiência em si, mas sim refletindo sobre ela. Então, como incorporar esses intervalos reflexivos em sua rotina exigente? Comece reconhecendo que a reflexão não é lazer ou ociosidade, mas um trabalho cognitivo essencial que merece tempo dedicado em sua agenda. Agende períodos curtos diários e sessões semanais mais longas, especificamente para o pensamento reflexivo, tratando esses compromissos consigo mesmo com a mesma seriedade que trataria reuniões com seus clientes ou colegas mais importantes. Pratique o que pode ser chamado de reflexão estruturada, abordando seu tempo de pensamento com perguntas específicas, em vez de intenções vagas. Pergunte a si mesmo: o que deu certo nesta semana e por quê? O que não saiu como planejado e o que posso aprender com isso? Quais padrões estou notando? Quais suposições estou fazendo que talvez precisem ser testadas? Essas perguntas focadas geram insights mais valiosos do que a contemplação não estruturada. Desenvolva ambientes físicos que apoiem uma reflexão eficaz. Crie espaços especificamente projetados para o pensamento contemplativo, seja uma cadeira especial, um percurso para caminhada particular ou uma sala dedicada onde você não será interrompido e onde seu cérebro aprende a associar o ambiente a um pensamento mais profundo. Esses sinais ambientais ajudam sua mente a fazer a transição rapidamente para o modo reflexivo. Pratique o que pode ser chamado de parceria reflexiva. Conversas regulares com um colega, mentor ou amigo de confiança, focadas especificamente em transformar experiências em insights. Esses diálogos frequentemente trazem à tona percepções que poderiam permanecer ocultas na reflexão solitária, já que a verbalização exige clareza que o pensamento silencioso às vezes evita. Lembre de que a reflexão exige uma qualidade de atenção diferente, tanto da resolução ativa de problemas quanto do relaxamento passivo. Ela passa do excesso para o discernimento. Envolve manter as experiências em consciência, sem imediatamente analisar ou julgar. Criar espaço para que conexões e padrões surjam de forma orgânica, em vez de forçar conclusões. Desenvolver essa atenção reflexiva é uma habilidade que melhora com a prática. Incorpore intervalos reflexivos em sua vida e trabalho. Agende períodos regulares para a consideração cuidadosa de suas experiências. Crie ambientes propícios ao pensamento profundo. Desenvolva perguntas que orientem sua reflexão para insights valiosos.
pois é nesses momentos deliberados, nesses espaços entre ação e mais ação, que reside o processo essencial pelo qual a mera atividade se transforma em realização genuína e a informação evolui para a sabedoria, além do sucesso, para a significância. Você já considerou a diferença entre uma vida bem-sucedida e uma vida significativa, entre alcançar metas e criar valor duradouro, entre construir uma carreira e forjar um legado? Essa distinção entre sucesso definido pelo que você acumula e significância medida pelo que você contribui representa a questão definitiva para toda pessoa realizada. Muitas pessoas chegam a um ponto em sua jornada onde o sucesso convencional deixa de satisfazer. A promoção, o lucro, o reconhecimento que antes as motivavam agora parecem de algum modo vazios. Isso não é fracasso, é evolução. Sinaliza prontidão para a transição do sucesso para a significância, de conquistar para si mesmo a contribuir com algo duradouro que beneficie os outros. Essa evolução não significa abandonar a realização, mas transformar seu propósito. Muda o foco do que você pode obter para o que pode doar, do que pode possuir para o que pode proporcionar, de como pode avançar para como pode elevar os outros. Essa reorientação para a significância não diminui o sucesso, ela o transcende, criando um legado de contribuição que continua muito depois que as conquistas convencionais são esquecidas. Então, como fazer essa transição em sua própria vida e trabalho? Comece conduzindo o que pode ser chamado de auditoria de contribuição, uma avaliação honesta do impacto que suas atividades atuais têm sobre os outros. Você está principalmente tirando valor ou criando valor? Está mais extraindo benefício de sistemas existentes ou melhorando esses sistemas para todos que os utilizam? Essa avaliação clara estabelece sua linha de base para evoluir em direção a uma maior significância. Pratique o que pode ser chamado de pensamento legado, considerando regularmente como suas escolhas atuais podem influenciar pessoas e circunstâncias muito tempo depois de você ter partido. Esse horizonte temporal ampliado naturalmente desloca o foco dos resultados trimestrais para o impacto geracional, da vantagem temporária para a contribuição duradoura. Desenvolva sua capacidade para o que pode ser chamado de inovação em contribuição, aplicando suas habilidades e recursos únicos para atender a necessidades ou oportunidades significativas que outros tenham negligenciado. Assim como a inovação nos negócios cria novo valor no mercado, a inovação em contribuição cria novas formas de impacto em comunidades, ambientes ou instituições que são importantes para você. Pratique o que pode ser chamado de parceria para a significância, colaborando estrategicamente com outros cujas capacidades complementares possam multiplicar seu impacto. Assim como parcerias comerciais criam maior valor comercial do que esforços isolados, alianças com propósito focadas na contribuição criam uma significância exponencialmente maior do que iniciativas individuais. Além do sucesso, para a significância. Você já considerou a diferença entre uma vida bem-sucedida e uma vida significativa? Entre alcançar metas e criar valor duradouro? Entre construir uma carreira e forjar um legado? Essa distinção entre sucesso definido pelo que você acumula e significância medida pelo que você contribui representa a questão definitiva para toda pessoa realizada. Muitas pessoas chegam a um ponto em sua jornada onde o sucesso convencional deixa de satisfazer. A promoção, o lucro, o reconhecimento que antes as motivavam agora parecem de algum modo vazios. Isso não é fracasso, é evolução. Sinaliza prontidão para a transição do sucesso para a significância, de conquistar para si mesmo a contribuir com algo duradouro que beneficie os outros. Essa evolução não significa abandonar a realização, mas transformar seu propósito. Muda o foco do que você pode obter para o que pode doar, do que pode possuir para o que pode proporcionar, de como pode avançar para como pode elevar os outros. Essa reorientação para a significância não diminui o sucesso, ela o transcende,
criando um legado de contribuição que continua muito depois que as conquistas convencionais são esquecidas. Então, como fazer essa transição em sua própria vida e trabalho? Comece conduzindo o que pode ser chamado de auditoria de contribuição, uma avaliação honesta do impacto que suas atividades atuais têm sobre os outros. Você está principalmente tirando valor ou criando valor? Está mais extraindo benefício de sistemas existentes ou melhorando esses sistemas para todos que os utilizam? Essa avaliação clara estabelece sua linha de base para evoluir em direção a uma maior significância. Pratique o que pode ser chamado de pensamento legado, considerando regularmente como suas escolhas atuais podem influenciar pessoas e circunstâncias muito tempo depois de você ter partido. Esse horizonte temporal ampliado naturalmente desloca o foco dos resultados trimestrais para o impacto geracional, da vantagem temporária para a contribuição duradoura. Desenvolva sua capacidade para o que pode ser chamado de inovação em contribuição, aplicando suas habilidades e recursos únicos para atender a necessidades ou oportunidades significativas que outros tenham negligenciado. Assim como a inovação nos negócios cria novo valor no mercado, a inovação em contribuição cria novas formas de impacto em comunidades, ambientes ou instituições que são importantes para você. Pratique o que pode ser chamado de parceria para a significância, colaborando estrategicamente com outros cujas capacidades complementares possam multiplicar seu impacto. Assim como parcerias comerciais criam maior valor comercial do que esforços isolados, alianças com propósito focadas na contribuição criam uma significância exponencialmente maior do que iniciativas individuais. Siga Napoleão Hill, Motivação Brasil para mais vídeos inspiradores como esse.